Existe uma diferença enorme entre o que a maioria das pessoas chama de prosperidade e o que a Bíblia realmente ensina sobre ela. Durante séculos, a Igreja oscilou entre dois extremos perigosos. Um extremo diz que Deus quer que você seja rico e que a riqueza é sinal de bênção. O outro diz que dinheiro é pecado e que o cristão verdadeiro deve viver na pobreza. Ambos estão errados. A Bíblia não é um manual de autoajuda financeira. Mas ela é absolutamente clara sobre como Deus estruturou a relação entre o ser humano, o trabalho, o dinheiro e o reino. Existem 7 princípios concretos, extraídos do Antigo e do Novo Testamento, que definem o que é a prosperidade bíblica de verdade. Não são princípios inventados por pregadores modernos. Estão nas páginas da palavra, esperando para ser descobertos. E o mais impressionante é que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar deles juntos, desta forma. Você está prestes a ouvir. Prepara o coração. Primeiro princípio: prosperar começa na mente, não na conta bancária. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo escreve: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega para transformação é metamorfose, a mesma que descreve a lagarta virando borboleta. Deus não começa mudando suas circunstâncias. Ele começa mudando o modo como você pensa. Uma pessoa com mentalidade de escassez pode ganhar muito dinheiro e perder tudo porque o problema nunca foi o dinheiro. Era a mente. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7, que o homem é como ele pensa em seu coração. Você não próspera para depois mudar de mentalidade. Você muda de mentalidade para então começar a prosperar. Isso é diferente de pensamento positivo. É uma renovação profunda, feita pela palavra, que muda como você enxerga recursos, riscos, trabalho e generosidade. Antes de qualquer ação financeira, a prosperidade bíblica exige uma transformação interior. Segundo princípio, o trabalho é sagrado, não é maldição. Existe um equívoco enorme sobre o trabalho na cultura cristã popular. Muitos acreditam que trabalhar é consequência da queda de Adão, uma punição. Mas isso está errado. Antes do pecado, em Gênesis 2, versículo 15, Deus já havia colocado o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. O trabalho existia antes da queda. O que mudou depois do pecado foi a dificuldade do trabalho, não a sua existência. Em Provérbios 22, versículo 29, está escrito: Você vê um homem habilidoso em seu trabalho? Ele servirá diante dos reis. A excelência profissional é honrada pela Bíblia como caminho de influência e prosperidade. Colossenses 3, versículo 23, vai além: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. O seu trabalho, feito com excelência e integridade, é uma forma de adoração. Ninguém que leva Deus a sério pode ser negligente no trabalho e ainda esperar prosperidade. Terceiro princípio: a fidelidade precede a abundância. Em Lucas 16, versículo 10, Jesus diz algo que transforma completamente a visão sobre recursos: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Esse princípio é universalmente ignorado por quem busca riqueza rápida. A maioria das pessoas quer abundância sem ter provado fidelidade no pouco. Mas Deus opera de uma forma diferente. Ele não entrega o muito para quem não gerenciou bem o pouco. A parábola dos talentos em Mateus 25 é direta: ao servo que dobrou o que recebeu, o mestre disse que porque foi fiel no pouco, seria constituído sobre o muito. O crescimento financeiro bíblico não é saltitante. É progressivo. Começa com fidelidade no que você tem agora, seja muito ou pouco. Pagar as contas em dia, honrar compromissos, administrar o salário atual com integridade. Essas práticas invisíveis constroem o caráter que sustenta a prosperidade maior quando ela chega. Quem não é fiel no pouco, destrói o muito. Quarto princípio: a generosidade é uma semente, não uma perda. Em 2 Coríntios 9, versículo 6,
Paulo escreve: quem semeia com fartura também ceifará. Esse versículo não é sobre dízimo religioso. É sobre um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. A economia do reino funciona de forma invertida à economia do mundo. No mundo, você acumula para ter mais. No reino, você doa para receber mais. Não é magia. É uma lei estabelecida por Deus que honra quem age com generosidade genuína. Em Lucas 6, versículo 38, Jesus promete: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A palavra transbordante não é uma metáfora motivacional. É uma promessa concreta. Mas atenção, a Bíblia distingue doação por fé de doação por compulsão religiosa ou manipulação. 2 Coríntios 9, versículo 7, diz: cada um dê conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o doador alegre. A generosidade que move o céu nasce da liberdade, não do medo. Quinto princípio: evitar dívidas é sabedoria bíblica. Em Provérbios 22, versículo 7, está uma das frases financeiras mais poderosas da Bíblia: o rico domina os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida não é neutra. Ela cria uma relação de servidão. Quem deve, trabalha para o credor, não para si. E a Bíblia chama isso de escravidão. Paulo em Romanos 13, versículo 8, diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Isso não significa que nenhum crédito é sempre errado. Significa que viver permanentemente endividado, consumindo o futuro para pagar o presente, é contrário ao princípio bíblico de liberdade financeira. O objetivo bíblico não é o acúmulo, mas a liberdade. Liberdade para dar, para servir, para responder ao chamado de Deus sem estar preso a obrigações financeiras que limitam cada decisão. Cada dívida evitada ou eliminada é um passo em direção à prosperidade real, que é prosperidade com paz. Dinheiro sem paz não é prosperidade. É prisão dourada. Sexto princípio: buscar sabedoria é mais valioso que buscar dinheiro. Em Provérbios 4, versículo 7, está escrito: a sabedoria é a coisa principal, adquire pois a sabedoria, e com tudo que possuis adquire o entendimento. Salomão, o homem mais rico da história bíblica, não pediu riqueza a Deus. Pediu sabedoria. E Deus disse que porque pediu sabedoria e não riqueza, daria também riqueza. Isso revela um princípio de prioridade. A sabedoria produz riqueza. A riqueza sem sabedoria não se sustenta. Estudos modernos sobre loteiros mostram que a maioria perde tudo em poucos anos porque a riqueza chegou sem a mentalidade para sustentá-la. A sabedoria bíblica inclui conhecer princípios econômicos, aprender com os erros, buscar conselho de quem já passou pelo caminho, e desenvolver discernimento para distinguir oportunidade de armadilha. Provérbios 11, versículo 14, diz: na multidão de conselheiros a salvação. Invista em crescer. Leia. Estude. Busque mentores. A sabedoria é o ativo que multiplica todos os outros. Sétimo princípio: a prosperidade tem um propósito maior que você mesmo. Em Deuteronômio 8, versículo 18, Deus diz: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar o seu pacto. A riqueza, segundo a Bíblia, não é um fim em si mesma. Ela é um meio para cumprir um pacto. Um propósito maior. Abraão foi abençoado para ser uma bênção. José foi prosperado no Egito para salvar nações. Esther foi elevada para proteger um povo. A prosperidade bíblica sempre tem uma missão embutida. Quando você próspera apenas para consumir mais, está interrompendo o ciclo que Deus planejou. Quando você próspera para financiar o reino, para cuidar dos pobres, para sustentar família, para gerar empregos, para apoiar missões, você entra no fluxo do propósito divino.
E é nesse fluxo que a prosperidade se torna sustentável e crescente. Pergunte-se: para que eu quero prosperar? Se a resposta for apenas conforto pessoal, o fundamento é fraco. Se a resposta incluir um propósito maior, você está construindo sobre a rocha. 7 princípios. Todos extraídos diretamente da Palavra de Deus. Vamos revisá-los rapidamente. Primeiro, a prosperidade começa na renovação da mente. Segundo, o trabalho é sagrado e a excelência profissional é caminho de influência. Terceiro, a fidelidade no pouco precede a abundância no muito. Quarto, a generosidade é semente, não perda. Quinto, evitar dívidas é sabedoria e caminho para a liberdade. Sexto, buscar sabedoria é mais valioso que buscar dinheiro diretamente. Sétimo, a prosperidade tem um propósito maior do que o seu próprio conforto. Esses princípios não são teoria. São o fundamento que sustenta qualquer prosperidade que dura. Você pode aplicar um deles hoje. Comece pela mente. Abra a palavra e deixe ela transformar como você pensa sobre dinheiro, trabalho e generosidade. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa